Oi, Kátia. Bom, olha só, vou começar que já são 7 horas. A gente vai terminar hoje o último capítulo desse livro, tá? Da Clarice Píncola Estés, das mulheres que correm com os lobos. Da outra live, né, eu fiz a metade do capítulo da menina sem mãos, da donzela sem mãos, né? E deixei a outra metade para a gente ver hoje, porque é muito extenso, né? E hoje nós encerramos, porque tem mais um capítulozinho, mas é mais assim, ela fala algumas coisas sobre a mulher selvagem, né? Então hoje a gente termina, e nessa semana ainda, na sexta-feira, provavelmente sexta-feira eu vou começar uma outra série, mas aí a gente vai ter que pensar sobre o sagrado feminino. Eu quero fazer um pouco também em cima desse livro. Se vocês quiserem, a gente pode combinar como é que vai ser feito isso depois, tá? Vou pedir que vocês deixem alguma coisa, né, escrita para saber o que vocês querem, tá? Bom, semana passada eu fui até quando ela começou a falar dos estágios que a donzela sem mãos passou. Então eu cheguei a falar do primeiro estágio. Eu vou dar uma recordada, porque senão vai ficar meio estranho. São 7 estágios que ela fala, tá? Esse primeiro estágio seria o pacto sem conhecimento. É o momento em que o pai dela, né, faz o pacto com o diabo, né, que ele acha que o homem vai dar dinheiro para ele porque ia não ficar com a filha. Ele fala que ele queria o que estava atrás do moinho. Ele achou que era a árvore, era a macieira. Mas não era, era a moça que estava lá varrendo e ele não se lembrava. Então, na verdade, a gente considera que é uma coisa que acontece, né? Às vezes a gente faz um pacto, entre aspas, né? Uma coisa que você não está sabendo exatamente o que está por trás, né? Então ela vai falar que a iniciação da mulher começa com um pacto infeliz que ela fez há muito tempo, enquanto ainda estava entorpecida. Ao escolher aquilo que a atraiu, como sendo a riqueza, ela cedeu. Em troca, seu domínio sobre algumas partes e muitas vezes sobre todas as partes da sua vida instintiva, criativa e cheia de paixão, esse entorpecimento psíquico feminino é um estado próximo ao sonambulismo. Ela vai falar dessa questão, né, de novo do pai, fazendo uma comparação, e ela fala que a psique da mulher, muito embora o pai, no caso, né, tenha caído numa armadilha fatal por não saber nada sobre o lado sombrio do mundo ou do inconsciente, o momento horrível assinala um começo dramático para ela, uma conscientização e astúcias futuras. Infelizmente eu não vou poder falar da história, porque se eu for lembrar a história toda, aí vai atrapalhar. Quem não pegou a história, eu vou aconselhar que pegue a história, a outra live, dê uma olhadinha, depois se quiser ver essa de novo para entender melhor. Mas eu acho que as ideias principais desses estágios a gente pode falar e é interessante e vai ser rico, tá? É muito rico esse capítulo, porque esse capítulo, na verdade, ela faz um fechamento com todas as histórias, né? Todos os contos que ela colocou aqui no livro. E ela amarra, né, a história da trajetória da mulher, vamos dizer assim, do crescimento, das etapas, das passagens, dos ritos, entre aspas, de passagem, né, que uma mulher passaria até se encontrar com a mulher selvagem, até se encontrar com essa natureza real, né, dela. Bom, então, esse primeiro momento, né, do pacto, ela vai falar do pacto, ela vai falar
enfim, da queda da inocência da menina, que acaba tendo que, como se fosse um rito de passagem, né? Ela tem que passar por um momento difícil, o pai escolhendo para ela um futuro que ela não sabia, ela se expõe ao diabo, né? Ela faz um círculo de giz no chão para tentar fugir dele, e ela consegue, mas ele acaba fazendo com que ele volte lá depois, né, numa segunda tentativa, e manda ela não tomar banho, que eles não deixem ela se limpar, porque se ela se limpasse, ele não conseguiria chegar perto dela. Então eu vou pegar já a segunda, vou passar para o segundo estágio, que é o estágio da mutilação, que é exatamente nesse momento, né? O que acontece, né? No segundo estágio, os pais vêm chorando, né? Porque o diabo vem apanhar a filha e tal. E ela se banhou, se colocou aqui no vestido branco, se colocou no... fez o círculo de giz, tal. Mas quando o diabo não consegue, né, mais chegar perto dela, chega um ponto que ele pede ao pai que vai cortar as mãos dela, né, para que ele possa pegá-la, porque da outra vez ela ficou imunda, mas ela chorou sobre as mãos e ela acabou conseguindo afastar o diabo de novo. Então ele manda o pai cortar as mãos. Então esse segundo estágio é o estágio da mutilação. Então ela vai falar o seguinte: nós ficamos entorpecidos quando passamos por esse estágio e percebemos que o que nos foi feito, como cedemos diante da vontade do predador e do pai apavorado, de tal forma que acabamos mutiladas. Ela está falando das situações metaforicamente, lógico, né? Que muitas vezes nós cedemos a certas situações, vamos dizer assim, né? No caso, numa primeira juventude, principalmente, aqui ela está falando ainda da fase da donzela, né? De uma menina que está dependendo da escolha dos pais, do que vai ser a vida dela. Então, ainda é um momento que ela não pode fazer muita coisa. Ela está dependendo da escolha de outras pessoas sobre o destino dela, né? Bom, então ela continua aqui. Eu fui sublinhando algumas coisas que eu achei importante para a gente poder falando. Pensamos que nossos construtos paternos interiores deveriam estar sempre alerta, solidários com a psique em flor e protetoras para com ela. É uma menina ainda, né? Descobrimos agora o que acontece quando elas não estão. Quer dizer, no caso, não aconteceu a proteção, né? O pai não conseguiu protegê-la, o pai acabou cedendo, né? Este período de tempo é às vezes caracterizado pelo tédio. As mulheres costumam dizer que seu estado de espírito é tal que elas simplesmente não conseguem detectar o que é que elas desejam. Quer se trate de trabalho, do amor, do tempo, quer se trate do trabalho criativo. É difícil a concentração, é difícil ser produtiva. Essa inquietação nervosa é típica do estágio espiritual do desenvolvimento. Somente o tempo, e não muito adiante de nós, irá nos levar ao abismo do qual precisamos cair ou mergulhar, ou sobre o qual precisamos saltar. Existe um ponto crítico para nós quando estamos esperando por aquilo que temos certeza de que irá representar nossa destruição, nosso fim. Quer dizer, ela estava sabendo, né, que ia acontecer alguma coisa, o diabo ia voltar, né, e que ia pegar, ela ia tentar pegá-la de qualquer maneira. Quer dizer, ela está fazendo um paralelo, lógico, com alguma coisa que tem que ser mudada na nossa vida, em algum momento, e que a gente não está preparada ainda para isso, né? Isso faz com que nós, como a donzela, voltemos nossos ouvidos para uma voz distante, proveniente de tempos ancestrais.
uma voz que nos diz como nos mantermos fortes, como manter o espírito simples e puro. Uma vez, no meu próprio desespero, aí ela está contando, a Clarissa, né, que ela sonhou com uma voz que dizia para ela tocar o sol. E depois desse sonho, a cada dia onde ela fosse, ela disse que ficava colocando a sola do pé ou a palma na mão nos retângulos de luz. Ela encostava e descansava essas formas, né, douradas com a mão, e elas agiam como turbinas para meu espírito. Não sei dizer como isso acontecia, só sei que acontecia. Se prestarmos atenção às vozes de sonhos, às imagens, às histórias e à nossa arte, aquelas que vieram antes e a cada uma de nós, algo nos será oferecido, até mesmo diversas coisas que são rituais, que fazem parte de ritos psicológicos individuais que servem para afirmar este estágio do processo. É essa a missão que nos aguarda, a de voltar através das névoas do tempo até o lar de Laquesabe. Ela tem para nós vastos ensinamentos do seu mundo, que serão de grande valor para nossos espíritos e para nossa existência no mundo objetivo. Laquesabe, a loba, a mulher selvagem, enfim, alguém que tem essa sabedoria, né, selvagem que nós precisamos resgatar, nos reconectar, né, de alguma forma. Essa história é todo um caminho, ela faz um paralelo até com um pouco com a mitologia grega. Eu não vou poder entrar em muitos detalhes, é um capítulo muito rico, mas ela faz um paralelo com a mitologia grega, né, da descida de Perséfone ao inferno. Essa necessidade da gente ter que descer até o fundo do poço, vamos dizer assim, para a gente conseguir descobrir o que realmente a gente é, o que realmente a gente quer. É um caminho necessário quando a mulher quer mudar, quer realmente se deixar amadurecer, quer se deixar descobrir, quer se deixar conhecer, né? Nós precisamos ir a fundo. Por isso o nome, né, que eu coloquei, a selva subterrânea. A selva subterrânea, ela fala aqui que é esse lugar onde mora a mulher selvagem. É essa descida, né, que nós temos que fazer até o fundo para encontrar com a mulher selvagem finalmente, né, para que a gente possa descobrir nas nossas entranhas quem nós somos. Então vamos lá. Há épocas na vida de uma mulher em que ela chora e não consegue parar de chorar. E mesmo que tenha o auxílio e o apoio dos seres amados, ainda assim ela chora. Algo nesse pranto mantém o predador afastado. É o caso da donzela, né? Toda vez que ela chora, ela molha alguma parte do corpo e ele não consegue tocá-la. Quem lembra da história sabe disso. Bom, então, algo nesse pranto mantém o predador afastado, mantém longe a vantagem ou o desejo mórbido que irá destruí-la. As lágrimas fazem parte do concerto de rasgos na psique, pelos quais a energia vinha vazando sem parar. Nossa luz é roubada porque as lágrimas nos tornam conscientes. Não há a menor chance de se voltar a adormecer quando se está chorando. Ela diz que chorar é importante, inclusive, tá? Que as mulheres reclamam que não aguentam mais chorar, está cansada, quer parar com isso. No entanto, é a sua alma que está gerando as lágrimas e elas são a sua proteção. Por isso, ela precisa continuar até a hora em que acabe essa necessidade. Por que as pessoas têm tanta necessidade de parar de chorar, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de chorar, os homens então nem se falam. E, na verdade, enquanto a gente está chorando,
a gente está lavando a alma, literalmente. Né? A gente está num movimento, né, de poder se livrar daquilo que está nos fazendo mal. Né? Bom, vamos lá. Ela começa então a se parecer com uma força animal, com a natureza selvagem subjacente, e isso também é uma proteção. Ela está falando da moça, né? Essa questão da falta do banho, que quando ela está assim também, que isso é uma forma dela se proteger, é uma forma dela não, dela estar com um aspecto selvagem, né? Vamos lá. O diabo acha que se a donzela não tomar banho e ficar imunda, ele poderá roubá-la de si mesma. O que acontece, porém, é exatamente o contrário, pois a mulher suja de fuligem, a mulher de lama, é amada pela mulher selvagem, inequivocamente protegida por ela. O diabo não consegue chegar perto do self selvagem. Esse estado tem uma pureza que acaba repelindo a energia imprudente ou destrutiva. O objetivo do diabo é o de fazer com que a donzela perca as mãos, ou seja, sua capacidade psíquica de aprender, de segurar, de ajudar a si mesmo ou aos outros. Com a perda das mãos, a mulher abre caminho para entrar na selva subterrânea, o campo de iniciação do mundo oculto. Se estivéssemos no teatro grego, o coro trágico iria agora lamentar-se e chorar, pois mesmo que esse ato faça com que adquira um poder imenso, nesse instante a inocência da mulher foi assassinada, sem poder jamais voltar a ser o que era antes. A árvore, assim, ela vai falar da árvore, né? Ela vai fazer uma comparação do machado, de uma coisa muito antiga, que é a questão do machado, quando o pai corta as mãos da menina também, que é um ritual, são coisas antigas de várias histórias de povos antigos, o caminho do ritual do iniciando, né? Em relação àquele machado, é um machado de prata. Não sei, quem leu a história se lembra. É bem claro essa questão do machado de prata. Tem toda uma questão com rituais, de coisas antigas, de tribos antigas, né, de uma iniciação. Então, esse machado de prata que corta os braços dela, né, ele tem uma conotação de uma iniciação. Na verdade, perder as mãos significa um momento em que ela vai ter que buscar de uma outra forma como ela vai lidar com a psique dela, como ela vai fazer para entrar nesse subterrâneo, como ela vai ultrapassar sem poder usar as mãos, as antigas mãos, na verdade, né? Até porque tem um determinado momento, não sei se vocês se lembram na história, que ela refaz as mãos, né? Quando ela já está lá embaixo. Bom, então ela vai fazer uma comparação também, né? Como vocês devem recordar, tinha uma macieira, né? O pai fez a confusão de que o diabo estava pedindo a macieira e não a filha. E não era nada disso, era a macieira. Quer dizer, era a filha. Mas a macieira ali estava representando também a questão dela ser uma árvore, né? Uma coisa sagrada. A árvore como representante de uma maravilhosa mãe selvagem. Nas antigas religiões matriarcais, esse tipo de machado, daquele machado de prata, pertence por natureza à deusa, não ao pai. Então ela vai falar das antigas religiões, dos matriarcados, aonde não existia esse papel ainda do patriarcado, né? E quem resolvia, quem tomava as decisões eram as mulheres, né? Isso aí é uma coisa até que eu vou trazer muito, né? Essas histórias que eu não sei nem se vocês conhecem muito dessas antigas civilizações que tinham o matriarcado, né?
Isso vai ser falado no Sagrado Feminino, tá? Aqui ela fala um pouco, mas se eu for entrar por aqui, vai confundir muito vocês. Então eu vou deixar isso um pouco em off, tá? No ar, para a gente poder falar disso em outro momento, ok? E ela deixa o seguinte, né? Se nas nossas sociedades modernas as mãos do ego devem ser decepadas com o objetivo de reconquista da nossa função selvagem, dos nossos sentidos femininos, então é melhor que elas sejam mesmo perdidas, para que nos afastemos de todas as seduções de coisas sem sentido que estão ao nosso alcance, de tudo aquilo a que podemos nos agarrar para não crescer. Se é esse o motivo pelo qual as mãos precisam ser perdidas por algum tempo, que assim seja. Renunciemos a elas. O único motivo pelo qual temos condição de suportar essa ideia está na promessa de que alguém, em alguma parte, no lado oculto da psique, está à nossa espera para nos ajudar, para nos curar. E isso é verdade. Alguém muito importante espera para nos restaurar, para transformar o que se deteriorou e para atar os membros que se feriram. No mundo subterrâneo, sempre que alguma coisa não consegue viver, ela é derrubada e dividida para ser usada de outro modo. Então ela fala que essa mulher da história não é velha, não está doente, mas ela precisa ser despojada, já que não pode continuar sendo como era antes. Contudo, há forças que estão à sua espera para ajudá-la a curar-se. Quando ela vai, né, adentrar a selva subterrânea, né, ela vai encontrar várias situações ali em que ela vai ser ajudada. A primeira vai ser no pomar, mas eu ainda vou falar que é a próxima etapa, o próximo estágio. Sempre tem alguém, né? No caso, eu não sei se vocês se recordam, tinha um anjo de branco, que vai inclusive ajudá-la a se alimentar, quando ela encontra o pomar do rei, né? As mãos não são só receptores, mas também transmissores. Quando apertamos a mão de alguém, podemos enviar uma mensagem e com frequência o fazemos através da pressão, da intensidade, da duração e da temperatura da pele. As pessoas que consciente ou inconscientemente têm más intenções apresentam toques que dão a impressão de estar fazendo perfurações no corpo da alma psíquica do outro. No outro polo psicológico, a colocação das mãos sobre uma pessoa também pode aliviar, confortar, remover a dor e curar. Esse é o conhecimento da mulher através dos séculos, transmitido de mãe para filha. O predador da psique conhece tudo a respeito do profundo mistério associado às mãos. Por isso as mãos são tão importantes de serem decepadas também, né? Vai servir ao predador, mas vai servir a ela também, porque ela vai descobrir que ela tem um corpo, que ela não tem só as mãos, ela tem as pernas, os pés para andar, para se locomover dentro dessa selva, né, dentro da floresta, enfim. Ela vai descobrir que as mãos não são a única coisa que ela tem. Enfim, isso aí a gente vai continuar. A essa altura percebemos na nossa vida que não importa o que façamos, os planos do nosso ego fogem das nossas mãos. Haverá uma mudança na nossa vida. Uma das grandes, independente dos belos planos que o ego maestro temperamental tenha para o próximo movimento. Não podemos mais confiar na cultura paterna dominante. Ela fala muito em outras histórias, né? Sempre recordando dessa questão, né, de que a nossa sociedade paternalista, machista, né, ela sufoca a mulher, né? Ela acaba fazendo com que a mulher esqueça suas origens femininas mesmo, que ela acaba
como a donzela, né? Até oferecendo ao pai, tire as minhas mãos, né? A gente acaba fazendo o que os outros querem, né? Sendo podadas, literalmente. É verdade que o corpo psíquico perdeu suas mãos, mas o resto da psique irá compensar essa perda. Bom, então esse é o pedaço em que ela perde as mãos. Aí a gente vai para o terceiro estágio, a perambulação. Nesse terceiro estágio, ela vai encontrar o pomar. Ela adentra a floresta, ela faz uma escolha, inclusive. Os pais oferecem a ela ficar lá, iam arrumar um lugar bonito para ela ficar, mas ela prefere ir para a floresta, para a selva, enfim. Ela faz uma escolha, né? Ela não quer mais ficar embaixo do, vamos dizer assim, embaixo do comando dos pais, né? Eu acho que ela perde um pouco, inclusive, vamos dizer assim, a confiança, lógico. O pai não soube ser um pai que foi cuidar da filha, que realmente não deixou que a filha fosse de alguma forma prejudicada, né? Bom, então aqui no início, a donzela transforma-se numa andarilha. E só isso já representa uma ressurreição para uma nova vida e uma morte da vida antiga. Perambular é uma excelente opção. As mulheres nesse estágio muitas vezes começam a se sentir tanto desesperadas quanto inflexíveis para iniciar essa jornada interior, não importa como. É o que ocorre quando deixam uma vida por outra, um estágio da vida por outro, ou às vezes até um amante por nenhum outro, a não ser elas mesmas. O progresso da adolescência até a jovem idade adulta da mulher casada para novamente solteira, da meia-idade para a velhice, a transposição do limite da velhice, partindo com feridas, mas com um sistema de valores renovado, isso é a morte e a ressurreição. Abandonar um relacionamento ou o lar dos nossos pais, deixar para trás valores ultrapassados, assumir nossa própria identidade e, às vezes, penetrar na profundeza da selva simplesmente porque precisamos, tudo isso constitui a aventura da descida. Então, nesse sentido, o pai e a mãe morrem. Seus novos pais são o vento e a estrada. Então, ela vai seguir. E a donzela vagueia, mais uma vez assumindo sua natureza animal. Uma atitude do tipo, não ligo tanto assim para as coisas desse mundo. Coisas do mundo que costumavam ser alimento para nós, perdem o seu sabor. Nossas metas não mais nos atraem. Nossas realizações não têm mais interesse. Para onde quer que olhemos no mundo objetivo, não há alimento para nós. Portanto, é um dos milagres mais autênticos da psique, que quando estamos tão desamparadas, a ajuda chega e bem na hora. A ideia psíquica aqui representada é a de que o mundo subterrâneo, à semelhança do inconsciente dos seres humanos, é um torvelinho com muitas características incomuns e irresistíveis. Imagens, arquétipos, seduções, ameaças, torturas e provas. É importante para o processo de individuação da mulher que ela tenha bom senso espiritual, ou que seja auxiliada por um guia que o tenha, para que ela não caia na fantasmagória do inconsciente. Da mesma forma que a mãe oferece o seio ao bebê, no caso, eu não sei se vocês recordam, a pereira se dobra, né, para que ela coma. Quando ela encontra o pomar do rei, né, a pereira se dobra para que ela coma a pera. Então, a pereira do pomar curva-se para dar seu fruto à donzela. Essa seiva da mãe é a da regeneração. Comer a pera nutre a donzela,
mas um ato mais comovente consiste em que o inconsciente, o seu fruto, se curva para alimentá-la. Nesse sentido, o inconsciente dá um beijo nos lábios da donzela. Ela lhe dá uma prova do self, o hálito e a substância do seu próprio Deus selvagem, uma comunhão selvagem. É muito bonito esse livro, né? Eu acho assim, a forma da Clarice colocar as coisas também muito bonita. Então ela vai falar dessa nutrição interior, né? Essa nutrição interior que ela recebe. Essa fonte não resolve o sofrimento, mas ajuda a nutrir quando nada mais se oferece. É o maná do deserto, é a água que brota das pedras e que ajuda a prosseguir na direção do nosso destino de conhecimento. Nesse ponto, praticamente central, através da pera, estamos recebendo o corpo da Mãe Selvagem, estamos comendo aquilo que nós mesmas iremos nos tornar. Aí ela entra no quarto estágio, encontrando o amor no outro mundo. Ela já desceu e entrou nessa selva subterrânea. E aqui ela vai conhecer o rei. Né? No momento em que ela está pegando, ela está sorvendo a pera, vem o rei, vem o mago e vem o rapaz que tomava conta do pomar, que a viu na noite anterior, e conta para o rei. Estou relembrando a vocês essa história. E nesse momento, né, ele, quando olha para ela, ele fica encantado com ela, apesar dela estar imunda, apesar dela estar aparentemente selvagem, isso não impede a ele de se apaixonar por ela, né? Aí ele fica encantado e ele fala para ela: não renunciarei a você. Deste dia em diante eu cuidarei de você. E eles se casam. E ele manda fazer para ela um par de mãos de prata. O rei é uma criatura que transmite sabedoria na psique do outro mundo. Ele não é simplesmente qualquer rei velho, mas um dos principais guardiães do inconsciente da mulher. Ele cuida da botânica da alma que cresce, o pomar dele, e da sua mãe. Está repleto de árvores da vida e da morte. Ele pertence à família dos deuses selvagens. Como a donzela, ele é capaz de aguentar muito, e como a donzela, ele ainda tem mais uma descida à sua frente, que ele desce depois para ir atrás dela de novo, mas isso a gente vai falar depois. A psique sempre acompanha de perto seu processo, como uma sombra. Essa é uma premissa das sagradas. Ela quer dizer que, se você estiver vagueando, sempre haverá mais alguém, pelo menos uma pessoa, e muitas vezes mais de uma, que seja mais maduro e experiente e que somente espere que você bata a porta, bata na pedra, coma a pera ou simplesmente apareça para que ele anuncie a sua chegada ao mundo subterrâneo. Essa presença carinhosa espera pela exploradora andarilha e vela por ela. As mulheres conhecem isso muito bem. Elas a chamam de pequeno tremeluzir da luz do insight, pressentimento ou simplesmente presença. Bom, então aqui ele vai cuidar dela, né? Eles se casam e aí nós temos mais um momento importante. Deixa eu passar aqui, porque senão a gente for ler isso tudo não vai dar certo. Só um minutinho. Bom, então para terminar o quarto estágio. Portanto, aqui no final da quarta tarefa da donzela, sem mãos, poderíamos dizer que está completo o trabalho de descida da donzela, já que ela é coroada rainha da vida e da morte. Ela é a mulher lunar que sabe o que acontece à noite. Até o próprio sol precisa passar por ela, debaixo da terra, a fim de se renovar para o dia. Essa, porém, ainda não é, Alises, a solução final. Estamos apenas no meio do caminho da transformação, um ponto em que somos amadas, embora estejamos prontas para fazer um lento mergulho em outras profundezas, e assim prosseguimos. E ela passa para o quinto estágio, que é o tormento da alma.
No quinto estágio, vai ser aquele momento em que ela, grávida, ela tem um neném, né? Ela fica grávida dele, ela tem um bebê, e o diabo manda várias mensagens truncadas, tentando que o rei ache que ela está querendo matar o filho, da história, né? Bom, e ele fica horrorizado, mas ele não entende nada, acha que ela queria que ela sacrificasse, manda ele sacrificar a criança, enfim. Mas nada disso é verdade, é tudo o truque do diabo, né? Bom, então, esse passo agora, né? O próximo passo consiste na formação do relacionamento da mulher com a velha mãe selvagem e com o fato de dar à luz. A velha mãe selvagem representada aqui pela mãe do rei. Está em prova o vínculo de amor entre a donzela e o rei e entre a donzela e a velha mãe. Um diz respeito ao amor entre os opostos, o outro está ligado ao amor do profundo self feminino. A união do rei e da rainha do outro mundo gera um filho. Um filho feito no outro mundo é uma criança mágica que tem todo o potencial associado ao mundo subterrâneo, como, por exemplo, a audição aguçada e a capacidade inata de pressentir. Mas aqui ela está em seu anlage, ou estágio daquilo que irá ser. É nessa hora que as mulheres em viagem têm ideias surpreendentes, alguns poderiam dizer grandiosas, que resultam de ter olhos e expectativas, novos e esperançosos. Entre as mais jovens, isso pode ser tão simples quanto a procura de novos interesses e novos amigos. Para as mais velhas, isso pode representar toda uma epifania tragicômica de divórcio, reconstituição e um feliz para sempre sob medida para cada uma. O filho do espírito faz com que as mulheres sedentárias saiam a escalar os Alpes aos 45 anos. É o filho do espírito que faz com que a mulher abandone toda uma vida de fixação no chão encerado para matricular-se na universidade. É o filho do espírito que leva a mulher que está jogando o tempo fora, dedicando-se apenas ao que lhe dá segurança, a ganhar a estrada encurvada sob o peso de uma mochila. Dar à luz é o equivalente psíquico de adquirir identidade, um self, ou seja, ter uma psique não dividida, poder ser ela mesma, né? Um novo self está a caminho. Nossa vida interior, como a conhecíamos até agora, está prestes a mudar. Nada mais será o mesmo, né? Bom, deixa eu passar as páginas aqui, senão a gente... É muita coisa, eu resumi aqui o que a gente tem que falar. Tá. Então, nesse estágio, ela então tem o filho. E a gente pode falar o seguinte, que com esse self criança, preso ao seio e ao coração, botamos nosso pé na estrada. A donzela está mais uma vez a caminho, vagueando na direção de um enorme bosque, com a fé inabalável de que algo irá surgir do imenso aglomerado de árvores, algo que crie alma. Aqui é o momento em que ela acaba fugindo de novo, né, e volta para a floresta, só que ela leva o filho com ela. Isso está na história, né? O que acontece? Ela vai entrar finalmente no sexto estágio, que é o reino da mulher selvagem. E nesse momento, ela vai ter um encontro com um novo, entre aspas, espírito, que vai ajudar ela, que é a moça da estalagem, que está dentro da floresta, que a recebe. E que vira para ela, inclusive, e diz que sabe quem ela é, né? Não sei se vocês se recordam disso. Ela vira para ela e fala, né? Nós aqui da floresta sabemos de tudo, de quem é quem, né? Uma coisa assim. Então, seu estado novamente despertou a compaixão de um espírito de branco, que agora é seu espírito guia, e ele a conduz a esse lar na floresta. Assim é a natureza infinitamente misericordiosa da psique profunda durante a viagem da mulher. Sempre há alguém a mais que irá nos auxiliar. Esse espírito que a conduz e a abriga é o da velha mãe selvagem.
e como tal encarna a psique instintiva, que sempre sabe o que acontece depois e o que virá depois disso. Bom, então ela fica lá, né? E o que vemos são duas mulheres que durante o prazo de 7 anos, porque ela fica lá 7 anos, né, com o filho, vêm a se conhecer mutuamente. O espírito de branco é semelhante à telepática Baba Yaga, das outras histórias, em Vasalisa, que é uma representação da velha mãe selvagem. Como a Yaga diz a Vasalisa, muito embora nunca a tenha visto antes, sei que conheço o seu pessoal. Esse espírito feminino que toma conta da estalagem no outro mundo já conhece a jovem rainha, pois ela também faz parte da sagrada mulher selvagem que tudo sabe. A moça fala isso para ela: eu sei quem você é. A donzela fica ali 7 anos, pois é esse o tempo de uma estação na vida de uma mulher. O 7 é o número de dias de cada fase da lua e é também o número de outras expressões do tempo sagrado. Os 7 dias da criação, os 7 dias da semana e assim por diante. No entanto, para além dessas questões, fica um muito maior. Então ela fala que a vida da mulher é dividida em fases, cada uma com 7 anos. Aí ela faz uma divisão aqui, por exemplo, eu não vou falar todas, de 0 a 7, idade do corpo e do sonho, socialização, mantendo, porém, imaginação. Dos 7 ao 14, a idade da separação, bem como do entretecimento da razão e do imaginário. Do 14 ao 21, idade do novo corpo, início da mocidade, desdobramento da sexualidade. E assim vai até, mais ou menos, ela faz uma conta, imagina, até os 105 anos, que seria a idade da atemporalidade. E ela vai dizendo que com o tempo as mulheres vão ficando mais sutis, o espírito da mulher vai ficando mais sutil, né? A psique da mulher vai ficando mais sutil. Para muitas mulheres, a primeira metade dessas fases do conhecimento da mulher, digamos aproximadamente até os 40 anos, revela nitidamente o movimento do conjunto autônomo de percepções instintivas da primeira infância até o conhecimento corpóreo da mãe profunda. Já na segunda metade das fases, o corpo transforma-se quase exclusivamente num dispositivo sensorial interno e as mulheres vão ficando cada vez mais sutis, né? Portanto, 7 é o número da iniciação. Tá? E aí nós vamos entrar no 7º estágio, finalmente. O estágio do noivo e da noiva selvagens, que é o último estágio. É quando ele retorna e vê que o demônio fez a sabotagem, né, das mensagens, e ele vai fazer o seguinte, ele vai procurar por ela de novo. Ele vai se colocar também no meio da selva para procurar a moça, um filho. São 7 anos de procura também. E ele fica também completamente sujo, com as mãos negras, todo amarrotado, enfim, né? E no final de 7 anos, ele chega à estalagem, mantida pelo povo da floresta. E ali ele encontra a mulher e o filho. E ela fala: sou sua mulher, e esse é o nosso filho. E é interessante que quando ele reencontra a mulher, né? Eu não sei se vocês se recordam, ela voltou a ter as mãos. Esse tempo que ela passou lá, ela se reconstituiu, ela amadureceu, né? Na verdade, ela estava lá esses 7 anos para isso, né? Como ela fala aqui, o 7 é o número da reconstituição, né? Então ela vai ter mãos de novo, e ele estranha um pouco, né? Mas ela está refeita, né? Então, aqui a donzela não é mais a mulher com que ele se casou. Não é mais aquela frágil andarilha. Agora ela está iniciada. Agora ela conhece as suas atitudes de mulher em todas as questões. Agora ela está sazonada com as histórias e os conselhos da velha mãe selvagem. E ela agora tem mãos.
aquela menina ficou para trás, né? O fato de tanto a donzela sem mãos quanto o rei sofrerem a mesma iniciação de 7 anos é o traço comum entre o feminino e o masculino. Isso reforça a ideia de que, em vez de antagonismo entre essas duas forças, pode haver um amor profundo, especialmente se ele estiver enraizado na procura do próprio self. A Donzela Sem Mãos é uma história da vida real a respeito de nós mulheres de verdade. Ela não trata de uma parte das nossas vidas, mas da nossa existência inteira. Na sua essência, ela ensina que para as mulheres o trabalho consiste em vaguear, entrando e saindo da floresta repetidas vezes. Nossas psiques e nossas almas são especificamente adequadas a isso, de tal modo que conseguimos percorrer o subterrâneo psíquico, parando ali e aqui, prestando atenção à velha mãe selvagem, sendo alimentadas pelos frutos do espírito e conseguindo nos reunir a tudo e a todos a quem amamos. A princípio, o tempo passado com a mulher selvagem é difícil. Recuperar o instinto ferido, eliminar a ingenuidade e, com o tempo, aprender os aspectos mais profundos da psique e da alma, guardar o que tivemos aprendido, não voltar às costas, defender aquilo que representamos, tudo isso exige uma resistência mística e infinita. Quando emergimos de volta do outro mundo, depois de uma das nossas incursões por lá, por fora pode parecer que não mudamos, mas por dentro reconquistamos um vasto território feminino e selvagem. Na superfície ainda somos simpáticas, mas debaixo da pele, decididamente, não somos mais mansas. E acabamos aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria que, se vocês pudessem me dar sugestões, como é que nós vamos fazer essa jornada, porque vai ser uma jornada, né? Para conhecer, né? Finalmente essa rota, né, da mulher, essa rota desse caminho todo que nós temos que percorrer, e falando agora do sagrado feminino. Toda a história das mulheres, da feminilidade, enfim, do que a sociedade quis ainda nos impedir, o que nós devemos fazer diante disso tudo. E vamos nos lembrar das nossas ancestrais, e vamos nos lembrar das histórias das deusas, das histórias dos povos, das histórias enfim, de várias coisas aí que existiram, né, no tempo, na história, a respeito da mulher, das tribos, enfim. Vamos começar por aí, mas isso aqui vai ser sempre margeado por esse livro, de qualquer maneira, tá? Volta e meia eu vou me remeter, porque eu acho que isso aqui é essencial, né? Essa trajetória da mulher que a Clarissa faz, eu acho que a gente não pode nunca esquecer. Quem tem oportunidade de comprar o livro ou pegar na internet, né? E, enfim, ler, eu aconselho, porque esse livro é maravilhoso. Tem milhares de coisas que se pode falar sobre ele ainda, né? Infelizmente, a gente não tem tanto tempo para isso, até porque não é um grupo presencial, seria muito mais interessante. Então eu vou fazer a live, né, do Sagrado Feminino, e depois dessa live eu vou querer saber de vocês o que vocês querem. Se é um grupo para discutir o Sagrado Feminino, e a gente pode abrir um grupo no Zoom, eu vou ter que delimitar um número de pessoas, tá? Não vai dar para ser um monte de gente, porque senão vai dar confusão. Ou se vocês vão querer no YouTube, que eu também posso fazer no YouTube, que eu tenho um canal lá, e abrir o chat, as pessoas podem por chat falar, pode dizer, né? Escrever, lógico. Ou, enfim, quais são as sugestões de vocês?
Mas aí eu vou esperar primeiro vocês assistirem a próxima live, que eu devo fazer na sexta-feira, tá bom? Às 8 horas. Muito obrigada por terem acompanhado a minha jornada com esse livro. Muito obrigada mesmo, viu? Namastê. Uma boa noite e uma boa jornada para todas nós. Tchau.